Muito boa tarde, jovens reunidos nesta importante atividade aqui em Santiago do Chile. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final e ver a posição que ocupa a juventude latino-americana no programa de Deus neste tempo final, para o qual quero ler no livro dos Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 20, e também o livro do Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 ao 5, onde nos diz. Leremos primeiro o livro dos Atos, capítulo 2, do versículo 14 em diante, onde diz: Isto foi quando foram cheios do Espírito de Deus no dia de Pentecostes, e algumas pessoas pensaram que aqueles discípulos de Jesus Cristo estavam bêbados, porque os escutavam falar no idioma das pessoas que tinham nascido em outras nações. E, no entanto, estes 120 discípulos de Jesus Cristo eram galileus, ou seja, que o que falavam era o idioma que se falava em Israel e com o sotaque da Galileia. Capítulo 2, versículo 14 em diante do livro dos Atos diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e profetizarão. E farei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o dia do Senhor grande e terrível. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, como por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos, e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos abra as Escrituras e nos permita entender sua palavra. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e a juventude do último dia. Na escritura que lemos, no livro dos Atos, nos diz que há uma bênção muito grande para a juventude nos últimos dias. Os últimos dias começaram quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E é por isso que o apóstolo São Pedro e o apóstolo São Paulo podem nos falar dos últimos dias e dizer que quando Jesus esteve pregando aqui na terra, eram os últimos dias, ou que Jesus estava pregando nos últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Quando diz que Deus nos falou por meio do seu Filho, diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e já transcorreram 2000 anos. E São Paulo estava correto quando disse que Deus falou por seu Filho nos últimos dias. Porque conforme ao que São Pedro nos diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são os últimos milênios. São Pedro diz que isto é algo que não podemos ignorar. E vejam o que nos diz. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: mas, ó amados, não ignoreis isto, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando se fala de um dia diante do Senhor, para os seres humanos, aqui, para ser cumprido entre os seres humanos, isso é um milênio. Por isso é que a primeira vinda de Cristo, a qual foi profetizada com antecedência no Antigo Testamento, já desde o Gênesis, quando Deus disse que a semente da mulher feriria na cabeça a semente do diabo, feriria na cabeça ao diabo, isso já estava falando da vinda do Messias. Isso está no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis, onde nos diz: isto foi quando Deus pediu contas ao ser humano, e também à serpente que enganou a Eva. Vejam, quando amaldiçoou a serpente, no capítulo 3, versículo 14 em diante diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu peito andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo foi ferido no calcanhar, nos tornozelos e em suas mãos. E se cumpriu a profecia da ferida que Cristo receberia pela serpente e sua semente. E a Escritura diz que Cristo feriria a serpente na cabeça. Agora podemos ver que Cristo obteve a vitória ali, no Monte Calvário,
Porque Cristo, morrendo, estava levando nossos pecados, estava tirando nossos pecados. E ele disse que ninguém lhe tirava a vida a ele, senão que ele dava sua vida para depois voltar a tomá-la. Ele voluntariamente colocou a sua vida por nós. Sendo que Jesus veio sem pecado, veio na forma que não podia morrer e ninguém lhe podia tirar a vida. Porque a causa da morte é o pecado. E, ao estar sem pecado, pois não podia morrer, estava em condição imortal. Porém, ao tomar nossos pecados, ele se fez mortal, para nos dar vida eterna. Porque sem pecado, então podemos viver eternamente. E agora Cristo tomou nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, e depois ressuscitou, e ascendeu ao céu, e se colocou à destra de Deus no céu, no templo de Deus que está no céu, no lugar santíssimo desse templo. E Jesus, sendo o sumo sacerdote Melquisedeque, levou o seu próprio sangue, do seu próprio sacrifício, feito por nós, e o colocou no lugar de intercessão sobre o propiciatório ou cadeira de misericórdia, assento de misericórdia, do templo que está no céu, como fazia a cada ano, no dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote no templo terreno. O sumo sacerdote da descendência de Levi, dessa ordem sacerdotal. Mas agora, para entrar ao templo que está no céu, a ordem levítica não servia. Tinha que ser uma ordem celestial. E essa ordem celestial é a ordem de Melquisedeque, da qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o Melquisedeque que apareceu a Abraão, quando Abraão regressava da vitória sobre os reis, que tinham levado em cativeiro a Ló e sua família, e aos cidadãos de Sodoma. E Abraão os libertou e a Ló, por amor a Ló. E quando regressava vitorioso, Melquisedeque lhe apareceu. Deu pão e vinho a Abraão. E Abraão pagou a Melquisedeque os dízimos. E São Paulo nos diz, em sua carta aos Hebreus, que quando Abraão dizimou a Melquisedeque, também Levi, o qual estava em seus lombos, dizimou a Melquisedeque. E Levi é o que traz a descendência de sacerdotes. E agora vejam vocês como essa descendência dos sacerdotes estava dizimando a Melquisedeque quando Abraão dizimou a Melquisedeque. E agora podemos ver como este Melquisedeque que apareceu a Abraão, sacerdote do Deus Altíssimo, e rei de Salém, e rei de paz, e rei de justiça, sabem quem é? O mesmo Senhor Jesus Cristo, mas não com seu corpo de carne, senão com seu corpo teofânico da sexta dimensão, o qual depois criou no ventre de Maria uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e assim se formou o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia. O sinal do Filho do Homem apareceu para sua primeira vinda, o qual foi chamada a estrela de Belém, o qual foi chamado a estrela de Belém, o qual viram os magos, e estava conforme a profecia, porque a Escritura dizia no livro dos Números, que de Jacó sairia uma estrela. Assim que tudo foi se cumprindo, conforme as profecias, porque a obra que Deus realiza sempre
tem que ser conforme as profecias, porque antes de Deus realizar a sua obra, Ele já falou a seus profetas, porque não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Portanto, os profetas do Antigo Testamento já haviam recebido a revelação da vinda do Messias. E onde o Messias nasceria? Seria em Belém da Judéia. E o profeta Isaías disse que seria através de uma virgem que conceberia e daria à luz um filho. E seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E por que não colocaram nele o nome de Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Portanto, o nome que colocariam no Messias ao nascer seria o nome que Deus teria para a sua primeira vinda em carne humana, o qual seria Jesus, que significa Salvador ou Redentor, para realizar a sua obra de salvação, de redenção, para regressar a todos os filhos e filhas de Deus. Onde? A Deus. Regressá-los à vida eterna. Agora houve um sinal no céu que deu testemunho de que tinha chegado o tempo da primeira vinda do Messias. Em Números 24, no versículo 17, diz que de Jacó sairia uma estrela. E agora os magos viram essa estrela, olhando desde Ur dos Caldeus, desse território da Babilônia, olhando para a terra de Israel, viram no céu esse sinal. Seguiram esse sinal, o qual esteve sendo visto nos céus por 2 anos, aproximadamente, mais ou menos. E chegaram até Jerusalém buscando o Messias. Quando chegaram ali, em Jerusalém não sabiam de nada, nem o rei sabia nada da vinda do Messias, da primeira vinda. Nem o concílio da religião hebraica tampouco sabia nada da vinda do Messias, já cumprida entre eles. Nem sequer o sumo sacerdote sabia nada acerca da vinda do Messias, já cumprida entre eles. E o sinal por 2 anos no céu, dando testemunho da vinda do Messias, cumprida na terra. Por isso, quando os magos chegaram a Jerusalém buscando o Messias, revolucionou-se, alvoroçou-se toda Jerusalém. O que pensariam acerca de seus sacerdotes? Esses sacerdotes, esses ministros da região que Deus nos deu e não nos tem a par da vinda do Messias, nos disseram que o Messias virá. E esses magos já viram a estrela, o sinal do Filho do Homem no céu. E agora, nossos líderes religiosos não podem nos mostrar o cumprimento da vinda do Messias. Onde está? Perguntavam aqueles magos, mas não puderam lhes dizer onde estava. O rei se interessou na vinda do Messias por motivos políticos, para matar o Messias, porque não queria que outro rei se levantasse entre o povo hebreu. Este rei Herodes perderia seu trono. E agora chamou aos escribas, chamou a estes homens que entendiam as Escrituras, e ao chamar aos principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. Isto está em São Mateus capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o 12. Eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Foi o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que falou que seria de Belém da Judéia, que viria o Messias, o governador para Israel. Diz, Mateus 2,
6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Vejam, o sumo sacerdote não chamou os magos para lhes perguntar acerca de mais detalhes com relação à vinda do Messias. Não se interessou. Nem os sacerdotes, os demais sacerdotes tampouco. Nem o concílio da religião hebraica. Quem se interessou foi o rei Herodes. Verificou desde quando começou a aparecer essa estrela no céu. Por quê? Porque para o rei Herodes, desde o momento em que apareceu essa estrela, o Messias tinha que estar na terra. E agora o rei Herodes pensa: se já apareceu há 2 anos, já fazem 2 anos atrás que está aparecendo essa estrela no céu, e esses magos dizem que esse é o sinal da vinda do Messias na terra, pois o Messias já deve ter uns 2 anos, aproximadamente. Assim que o rei já sabia quanto tempo o Messias deveria ter, já em idade, e sabia onde havia nascido o Messias. E disse aos magos, versículo 8, capítulo 2 de Mateus, e enviando-os a Belém, disse: ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, fazei-mo saber, para que eu também vá e o adore. Mas não era com o propósito de ir adorar, senão para ir matá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com muito grande gozo. E entrando na casa, e não nasceu numa manjedoura, mas isso foi quando nasceu, nasceu numa manjedoura. Os magos, quando foram, o encontraram numa manjedoura. Mas já como o Messias tem uns 2 anos aproximadamente, já não está na manjedoura. José com Maria já foram viver em uma casa, ou alugaram, ou a compraram, ou esta casa seria de algum dos familiares de Maria ou de José, porque eles são descendentes do rei Davi. E agora já se encontra numa casa. E ao entrar na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Se tinha uns 2 anos, já caminhava e falava também. E prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Mas sendo avisados por revelação em sonhos que não voltassem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José e disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permaneça lá, até que eu te diga, porque acontecerá que Herodes buscará o menino para matá-lo. Agora vejam as intenções do rei Herodes. Aqui as está dando a conhecer o anjo, quando apareceu em sonhos a José. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse o que disse o Senhor por meio do profeta, quando disse: do Egito chamei a meu filho. Agora esta escritura a encontramos em Oséias capítulo 1, onde diz: do Egito chamei a meu filho, referindo-se a Israel, ao povo hebreu, o qual foi chamado do Egito por Deus através do profeta Moisés. Porque o povo hebreu como nação,
É o Filho primogênito de Deus. É a única nação que há neste planeta Terra, criada por Deus, como nação. A Igreja do Senhor Jesus Cristo e os membros de sua Igreja não constituem uma nação desta terra, porque a Igreja de Jesus Cristo pertence ao céu, é celestial. Porém, o povo hebreu é a única nação criada por Deus. É a nação primogênita, e por esta causa tem os direitos da primogenitura como nação, para que nela se estabeleça o reino do Messias, e o Messias ocupe o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro. Vejam como nos diz São Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, quando nos fala da aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, capítulo 1, versículo 30 em diante diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Cristo é o herdeiro ao trono de Davi. Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, porque ao nascer através de uma família descendente do rei Davi, ao vir através de Maria, vem então como um descendente do rei Davi, e é um filho de Davi, um descendente de Davi, o que se sentará no trono de Davi. E aí temos a Jesus Cristo como descendente de Davi, o qual tem a promessa que herdará o trono de Davi. Em sua primeira vinda, vejam vocês, foi rejeitado pelo povo hebreu. Porém, em sua segunda vinda, o povo hebreu o verá no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e dirá: Este é o que nós estamos esperando. Em palavras mais claras, temos o trono de Davi vazio por milhares de anos, porque estamos esperando pelo Messias. Atualmente o povo hebreu está regressando à sua terra. Esteve por diferentes nações, devido às perseguições que vieram sobre o povo hebreu, porque o povo hebreu rejeitou ao Messias em sua primeira vinda, e disse: Que seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. E porquanto eles pediram a morte de Cristo, e foi efetuada pelo Império Romano a pedido do povo hebreu, encontramos que o povo hebreu está sem sacrifício no templo, nem sequer tem um templo, e tampouco tem um lugar santíssimo. E os sacrifícios para serem oferecidos no lugar santíssimo, o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez ao ano, no dia 10 de cada mês, de cada 7º mês do ano, com o sangue da expiação, para a reconciliação do povo hebreu com Deus, a cada ano. Porém, não tem tido esse sacrifício. E o sacrifício que Deus colocou para os seres humanos o rejeitaram, o qual é o sacrifício de Cristo. Portanto, os pecados do povo hebreu, como nação, e também como indivíduos, sobre muitas pessoas do povo hebreu, estão sendo vistos. E, sendo assim, o juízo divino está caindo sobre o povo hebreu. Aí podemos ver as causas pelas quais o povo hebreu tem sido perseguido por esses 2000 anos que transcorreram. Hitler quase extermina o povo hebreu. Porém, Deus encurtou esses dias de tribulação sobre o povo hebreu, porque de outra forma nenhuma carne seria salva. Porém, por causa dos escolhidos do povo hebreu e por causa dos escolhidos da Igreja de Jesus Cristo,
Aqueles dias foram encurtados. Aqueles dias de Hitler, Mussolini, Stalin, esses dias terríveis de perseguições, graves problemas e guerras foram encurtados, para que o povo hebreu pudesse regressar à sua terra, para esperar a vinda do Messias. A vinda do Messias para este tempo final, o qual, conforme a profecia, virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, para reclamar tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso e herdar toda a herança divina que lhe corresponde. E reclamar o trono de Davi, herdar esse trono, sentar-se nesse trono e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, porque como filho de Davi, ele é o herdeiro ao trono de Davi, para reinar sobre o povo hebreu. Como filho de Abraão, ele é herdeiro a todo o território da terra de Israel. Como filho do homem, ele é herdeiro ao planeta Terra completo, com tudo que tem. Por isso ele estará durante o reino milenial como rei sobre o povo hebreu, como filho de Davi. E como filho do homem estará como rei sobre o planeta Terra completo. E com ele estarão reinando os reis e sacerdotes, que são os redimidos por seu sangue precioso, das diferentes etapas ou eras da igreja gentia. Em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 5 ao 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. E em Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 ao 10 diz: isto foi quando Cristo tomou o livro dos 7 selos da destra do que está sentado no trono. Depois que tomou, o que aconteceu no céu? Diz: e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos redimiste para Deus, de toda linhagem, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra com Cristo, por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Em Apocalipse capítulo 4, em Apocalipse, vamos ver, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, onde nos fala do reino milenial. Diz assim: e vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam faculdade de julgar. Esses são os escolhidos de Deus, os reis e sacerdotes. Se há tronos, onde se sentarão os que receberão faculdade de julgar, e ele nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, pois temos que ter um trono durante o reino milenial, para reinar com Cristo como reis e sacerdotes. E vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam faculdade de julgar, e vi as almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os quais não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se cumpriram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos para começar reinando como reis e sacerdotes, e depois estaremos com Cristo, dando-lhe assistência no juízo final, no juízo do trono branco. E depois continuaremos com Cristo por toda a eternidade, no reino eterno. E reinaremos com Cristo por toda a eternidade, não somente sobre o planeta Terra, mas sobre o universo completo. Cristo como Filho de Deus é herdeiro aos céus e à terra. E nós, como filhos de Deus, também somos co-herdeiros com Cristo, dos céus e da terra também. E somos co-herdeiros com Cristo do reino deste mundo vindouro, onde Cristo estará reinando. Por isso reinaremos com Cristo sobre o mundo inteiro. E como filhos de Abraão, pela fé em Cristo, porque todos os que são da fé em Cristo são filhos de Abraão, diz São Paulo em sua carta aos Gálatas. E sendo assim, somos co-herdeiros com Cristo do território de Israel. E como filhos de Davi, somos filhos de Davi sem termos nascido lá? Claro que sim. E como é possível que sejamos filhos de Davi? Na mesma forma em que somos filhos de Abraão, e na mesma forma em que somos filhos de Deus. Cristo sendo descendente do rei Davi. Algumas pessoas dizem: que bom teria sido que Jesus tivesse tido filhos. Pois olhe, Jesus Cristo é a pessoa que mais tem tido filhos. E vocês sabem, esses filhos que teve e tem tido são filhos com vida eterna, através de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Nascemos como filhos do Senhor Jesus Cristo. E agora, se ele é descendente de Davi segundo a carne, porque nasceu através de uma jovem virgem, Maria, descendente de Davi, agora nós, por nascermos através de Cristo, através do novo nascimento, somos filhos de Davi também. Somos descendentes do rei Davi, a descendência celestial de Davi, que vem através de Jesus Cristo, o Filho de Davi. Assim como somos a descendência celestial de Abraão, através do Filho da promessa, representado em Isaac. Mas o Filho da promessa, o qual é a semente de Abraão, o qual é o Messias. Agora o Filho de Abraão, o Messias, Jesus Cristo, ao qual foram feitas as promessas, agora tem estado tendo filhos e está se formando, está sendo criado um novo Israel, o Israel celestial, o qual não briga, nem compete com o Israel terreno, senão que está do lado do Israel terreno, e que as bênçãos para o Israel terreno dependem do Israel celestial, e do Isaac celestial, que é Jesus Cristo. E por isso, vejam vocês, o Israel celestial tem, de etapa em etapa e de era em era, as bênçãos que teve o Israel terreno sendo atualizadas no Israel
celestial. ejemplo, el Israel Por exemplo, terrenal tuvo un o cordero Israel terreno teve um para cordeiro salir pascual para a de la saída esclavitud en da Egipto. escravidão Y no ahora Egito. nosotros tenemos un E cordero agora, pascual nós temos um para cordeiro salir pascual de nuestra para a esclavitud, saída da del nossa pecado escravidão, do que pecado e es do mundo, nuestro amado que é o Señor nosso Jesucristo, amado el Senhor Jesus Cordero de Cristo, Dios, que o quita el Cordeiro pecado de del Deus mundo que tira o en un pecado do momento. mundo, disse João Juan el Batista. Bautista lo presentó así. João Batista o apresentou assim, e realmente tirou o pecado do mundo. Nuestro Cordero E esse é o nosso Cordeiro se Pascual. actualizó en Cristo. Atualizou-se em Cristo o sacrifício do Cordeiro Pascual. E também atualizou-se em Cristo, ou se atualizaram em Cristo todos os sacrifícios que o povo hebreu realizava pela reconciliação do povo hebreu com Deus, como o sacrifício do bode e todos os demais sacrifícios que o povo hebreu realizava, como os sacrifícios pela paz, e assim por diante. Tudo foi cumprido em um só cordeiro, em um só sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo. Tudo se atualizou em um homem, e esse é o sacrifício que nós temos pelo pecado, para assim, diante de Deus, sermos vistos sem pecado, porque todos os nossos pecados foram vistos onde? Em Jesus Cristo. Ele os levou, e se Ele os levou, Deus os viu nele, e por isso veio o juízo divino sobre Jesus Cristo, a tal grau que Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi terrível para Jesus Cristo. Será terrível para toda pessoa que seja encontrada com seus pecados nela. Porém, graças a Deus, ao crer em Cristo como nosso Salvador e confessar nossos pecados a Cristo e lançar nossos pecados no sangue de Cristo, são tirados. Ou seja, se torna efetivo o sacrifício de Cristo em nossas vidas. E então recebemos o Espírito de Cristo, e é produzido o novo nascimento, e nascemos como filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque por um Espírito nós entramos a um corpo, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse a Nicodemos algo muito importante, o qual em cada pessoa tem que se converter em uma realidade, porque de outra forma a pessoa estará perdida. Disse no capítulo 3, versículo 3 de São João. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entendê-lo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E se Nicodemos já estava velho, como estaria sua mãe se estivesse viva? E se tivesse morrido, então seria impossível para Nicodemos nascer de novo. E sendo assim, era impossível entrar ao reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Agora vejam como este é o requisito para entrar ao reino de Deus. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, ainda que crescem em Jesus Cristo, todavia não tinham nascido de novo. Porém, no dia de Pentecostes, nasceram de novo e entraram
ao reino de Deus. Pedro tinha as chaves do reino, vejam vocês. E foi aberto o reino de Deus. O reino dos céus foi aberto. E começaram a entrar ao reino dos céus, ao crer em Cristo como seu Salvador e receber seu Espírito Santo, ao lavar seus pecados no sangue de Cristo. E no mesmo dia de Pentecostes, após 120 pessoas entrarem, entrou uma multidão de uns quantos milhares, os quais, ao escutarem Pedro pregando, creram e receberam a Cristo como seu Salvador. E foi uma grande multidão de 3.000 pessoas que creu em Jesus Cristo. Diz no capítulo 2 dos Atos, onde Pedro está pregando, diz, do versículo 37 ao 41 diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Varões e irmãos, o que faremos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que os que receberam sua palavra foram batizados, e foram agregados naquele dia como 3.000 pessoas. Como 3.000 pessoas foram acrescentadas no dia de Pentecostes à igreja do Senhor Jesus Cristo, juntamente com 120 pessoas que haviam nascido de novo no dia de Pentecostes, onde receberam o Espírito de Jesus Cristo. E assim vejam como começou no dia de Pentecostes a igreja do Senhor Jesus Cristo. E continuou desde aquele dia até este tempo final. Agora vejam vocês como São Pedro tinha dito que esta promessa da vinda do Espírito Santo era para os últimos dias. Diz, versículo 17: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. Agora vejam como para os jovens está esta bênção também, onde os jovens vêm a ser jovens que verão visões e visões, tanto na parte física como visões espirituais, e como ter visão do programa divino correspondente a seu tempo, porque uma pessoa que pode entender o programa correspondente ao tempo em que vive da parte de Deus é uma pessoa que tem uma visão clara da parte de Deus, de seu programa. E essa sim que é uma boa visão, porque tem pessoas que algumas vezes não sabem nem em que parte do programa divino se está vivendo, no tempo em que as pessoas estão vivendo, como aconteceu com o povo hebreu. E todavia estão passando isso. Não sabem que a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, começou nos dias de Jesus. E o povo hebreu ainda está vivendo na quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Está mal localizado o povo hebreu numa dispensação que já passou. E agora, neste tempo no qual vivemos, assim como se entrelaçou no tempo de Jesus uma nova dispensação, a dispensação da graça com a dispensação da lei, neste tempo final, estaria se entrelaçando uma nova dispensação com a dispensação da graça. Essa nova dispensação é a sétima dispensação, que é a dispensação do reino. Uma nova dispensação sempre se entrelaça
com a dispensação que está chegando a seu final. Y para ese entrelace, E para esse ha entrelace, enviado un profeta Deus sempre enviou um profeta Esa es dispensacional. la clase de profeta más grande Essa é a classe que puede Dios maior de enviar profeta a este que planeta Deus Tierra. pode enviar a este planeta Terra. Es una clase de profeta tan grande, É uma classe de profeta tão grande que vocês sabem quantos profetas dispensacionais Deus tem? 7 profetas Somente dispensacionales. 7 profetas Porque dispensacionais. solamente hay 7 dispensaciones. Porque somente há 7 dispensações. Tenemos la dispensación de Temos la a dispensação da inocencia, inocência, Adán fue da qual el Adão profeta foi o de esa profeta dispensación. dessa dispensação. Tenemos la segunda dispensación, la dispensación Temos a de la segunda conciencia, dispensação, a dispensação da consciência, Set fue da qual Sete el profeta foi para o esa profeta dispensación. para essa dispensação. Tenemos la dispensación tercera, la dispensación Temos a terceira del dispensação, gobierno humano, a dispensação do governo humano, Noé fue su para a mensajero. qual Noé foi seu mensageiro. Tenemos la dispensación cuarta, la dispensación de Temos la a promesa, quarta dispensação, a dispensação da promessa, Abraham fue para su a qual mensajero, Abraão foi seu mensageiro, su profeta mensajero, seu profeta mensageiro, un patriarca o qual foi grande, llamado um grande patriarca amigo chamado de Dios. amigo de Deus. Tenemos la quinta dispensación, la Temos a tercera quinta dispensação, dispensación de la ley, a qual foi a dispensação da de la lei, cual da qual Moisés fue su Moisés foi dispensación, seu profeta con el dispensacional mensaje com a para esta mensagem dispensación. para essa Tenemos la dispensação. sexta dispensación, Temos a sexta la dispensación dispensação, de la gracia, a dispensação para da a qual graça, Jesús es para a su qual profeta Jesus é seu profeta Por eso, dispensacional. cuando Jesús apareció 2000 E por años isso, atrás quando aquí en la Jesus tierra, apareceu há 2000 anos atrás aqui na estaba Terra, entrelazando estava se entrelaçando nueva dispensación, uma nova dispensação, de la gracia, a dispensação da graça com a dispensação da lei. Los de la dispensación de la ley no Os da dispensação da lei comprendieron não que Dios compreenderam había enviado un que Deus profeta tinha enviado mensajero um profeta dispensacional. mensageiro dispensacional. Y cuando Dios envía un profeta mensajero Quando Deus envia um dispensacional, profeta mensageiro dispensacional, en la etapa está se vivendo na etapa ou era da pedra es la angular, etapa que é a etapa que a corresponde à nova Y por eso dispensação. viene el profeta E por con un isso ministerio de piedra angular, vem o profeta com o ministério de pedra angular, el cual es rechazado o qual é rejeitado que están viviendo pelas en la pessoas que estão vivendo que em está uma terminando. dispensação que está terminando. Vean ustedes como Vejam Noé vocês fue rechazado como por Noé la foi rejeitado pela geração pré-diluviana y solamente tuvo un e somente teve um grupo, uma congregação, digamos uma tan igreja pequeña tão que pequena solamente 8 personas que somente 8 pessoas, al pastor contando ao pastor Noé, Noé, componían esa iglesia. compunham essa Pero igreja. vean ustedes, Mas vejam vocês, escaparon foram os que escaparam do aunque pasaron dilúvio, por ainda que ese tiempo de passaram juicio, por esse tempo de juízo, escaparam na cuando arca, vino el diluvio. quando veio o Ahora vean que dilúvio. un mensajero dispensacional Agora vejam que o mensageiro dispensacional no siempre nem tenemos sempre que verlo temos que vê-lo com uma multidão de pessoas e com uma congregação ou igreja grande e milhões de pessoas crendo nele. es un ejemplo. Noé é um exemplo. Solamente 8 personas contando Somente 8 pessoas creen contando el com Noé mensaje. criam na mensagem de Noé. Siempre que aparece un profeta Sempre que aparece um profeta dispensacional, el juicio divino o juízo divino tiene que venir. tem que vir. Cuando apareció Quando apareceu el Noé, juicio divino, cayó o juízo sobre la divino humanidad. caiu sobre a humanidade. Cuando apareció Quando apareceu el profeta Moisés, o el juicio profeta divino Moisés, cayó o juízo sobre divino Egipto. caiu sobre o Egito. Cuando estaba Abraham antes de Moisés, Quando Abraão el juicio estava divino cayó antes de Moisés, o juízo divino caiu sobre Sodoma.
e Gomorra. Recordem que quando aparece um profeta dispensacional, o juízo divino estará por cair sobre as pessoas que ficam paradas numa dispensação que chegou a seu final, as quais se põem a brigar contra o profeta mensageiro, que Deus envia para uma nova dispensação. Quando Jesus chegou, vejam vocês, o juízo divino estava por cair sobre o povo hebreu. Somente 120 pessoas foram crentes firmes em Jesus Cristo, e foram as que estiveram prontas para receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ainda que houve muitas pessoas que seguiam a Jesus, porque viam os grandes milagres e maravilhas que Jesus fazia. E como em todas as gerações, a humanidade teve muitos problemas de saúde, pois muitos vinham a Jesus buscando um alívio para a sua condição física, para a sua saúde. E outros, quando viram os milagres dos pães e dos peixes, depois seguiam a Jesus. E Jesus lhes disse: vocês não me seguem, senão porque viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Não me sigam assim. Antes, pela palavra que permanece para a vida eterna. A um mensageiro dispensacional não se pode seguir pelos milagres e maravilhas que ele faz, senão pela palavra de vida eterna que Deus colocou nesse profeta. Vejam os milagres que Noé poderia ter feito. Não salvaram a nenhuma pessoa, mas a palavra que Noé tinha foi a que operou. E nessa palavra que Deus lhe deu, disse que ele fizesse uma arca, construir uma arca. Noé lhes disse que nessa forma, nessa arca, era que entrariam ele, sua família e certa quantidade de animais e aves, e se salvariam do dilúvio que viria. Muitos riram. Para aquele tempo não chovia, como ocorre em Lima, no Peru, e em alguns lugares do Peru. Porém, se cair um bom aguaceiro ou um dilúvio de um dia, 2 ou 3, inunda toda a cidade. E então é um desastre. E quanto mais com 40 dias chovendo sem cessar, e as fontes das águas da terra por todos os lugares brotando água, e as do céu também. Inundou-se o planeta Terra por completo nos dias de Noé. Porém Deus já o havia avisado, porque não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E quanto mais quando envia um profeta dispensacional, aí é onde vem as grandes revelações de todas as coisas que hão de acontecer. Para esse tempo onde está ocorrendo um entrelace dispensacional. Agora vejam vocês, como sempre que Deus envia um profeta mensageiro dispensacional, há um entrelace dispensacional para uma mudança de dispensação. Para o glorioso reino milenial, a dispensação que estará regendo será a dispensação do reino, que é a 7ª dispensação. E a mensagem que estará na dispensação do reino será a mensagem do Evangelho do Reino. E a mensagem do Evangelho do Reino gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Assim como a mensagem que rege a dispensação da graça é a mensagem da graça, que gira em torno da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado lá na cruz do Calvário.
de redención. veio como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção, a qual cumpriu na cruz do Calvário. Y por estos 2000 años que han transcurrido, E por esses 2000 anos que transcorreram, del Evangelio de la Gracia, a mensagem do Evangelho da Graça todo el propósito tem cumprido o propósito para o qual foi pregada, anunciarle a la humanidad para anunciar à humanidade a obra de redenção realizada por Cristo na cruz do Calvário e mostrar à humanidade a forma divina para obter um novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Não há outra forma para nascer de novo e entrar a formar parte do corpo místico de Cristo. E agora, vejam vocês como de etapa em etapa a juventude tem estado incluída. Nos dias de Jesus, houve jovens que seguiram a Jesus, que creram em Jesus. E também houve crianças, e também houve adultos, e também houve anciãos. Porém, vejam vocês como a juventude sempre tem estado no programa divino. Encontramos que houve profetas de Deus que começaram o seu ministério sendo uns jovenzinhos e ainda sendo crianças alguns. Começaram essa etapa ministerial profética, como Samuel, como também Ezequiel e outros profetas de Deus. Agora vejam vocês, Jesus também aos 12 anos, já sabia tanto que se surpreendiam os doutores da lei quando falavam com Jesus. E agora vejam como através dos diferentes tempos, a juventude sempre esteve de era no programa divino. E uma boa notícia para todos é que quando chegue certo momento do programa divino, não haverá velhos na igreja de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo vai fazer? Vai tirá-los da sua igreja? Não. Porém, não quer velhos na sua igreja. Em certo tempo, de certo tempo em diante. E agora sim, os que têm certa idade, o que vão fazer? E a outra notícia é que não vai querer crianças tampouco. E o que é que vai acontecer? Que os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos eternos e jovenzinhos, e nós seremos transformados e teremos um corpo jovenzinho por toda a eternidade. E as crianças escolhidas de Deus terão um corpo jovenzinho também. E os anciãos serão transformados e terão um corpo jovem também. E assim se acabará o problema da pessoa nascer, crescer, ficar velha e morrer. Aí se acabará a morte e a enfermidade e todos os problemas para os filhos e filhas de Deus. E todos seremos jovens, representando por 1000 anos, representando de 18 a 21 anos de idade. E depois, por toda a eternidade, representando sempre de 18 a 21 anos de idade. Porque conforme ao programa divino, ele terá uma igreja na flor da juventude, por toda a eternidade. Portanto, jovens, vocês vejam a bênção tão grande que há para todos vocês. Essa é a era
que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, para que sejam todos os membros de seu corpo místico de crentes. E se Deus elegeu essa era, a aparência dessa era é porque essa é a melhor idade. A idade onde a pessoa está mais livre. E se não se casou, todavia está mais livre para servir a Deus, para levar a mensagem por todos os lugares. Tem mais tempo, porém, se já se casou, pois atenda o seu lar, e também atenda as coisas de Deus, e peça que Deus o abençoe, e trabalhe no reino de Deus. Portanto, jovens, deste último dia, a bênção que Deus tem para vocês é a maior de todos os tempos. E para todos os adultos e crianças também. Agora, de era em era, encontramos que o programa divino se realizou em diferentes territórios, como também o programa divino das dispensações. Encontramos, por exemplo, a primeira dispensação se cumpriu lá no Éden, que em termos atuais seria aí pelo Kuwait, que é o lugar onde estava o Éden. E assim por diante, podemos enumerar os territórios onde cada dispensação começou e se desenvolveu. E agora vejam vocês como começou cada dispensação e depois se estendeu sobre a raça humana. E para este tempo no qual vivemos, encontramos que as eras vieram, começando na Ásia Menor, a primeira era, onde São Paulo foi o mensageiro, a segunda na França, onde Irineu foi o mensageiro, a terceira na França e na Hungria, onde Martin foi o mensageiro, a quarta na Irlanda e na Escócia, onde Colombo foi o mensageiro, a quinta na Alemanha, onde Lutero foi o mensageiro, a sexta na Inglaterra, onde Wesley foi o mensageiro, a sétima na América do Norte, onde William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo e profeta com espírito e virtude de Elias, foi o mensageiro. E agora, a era da pedra angular na América Latina e no Caribe. E a dispensação do reino na América Latina e no Caribe está se abrindo para todos os filhos e filhas de Deus. E assim, a introdução ao sétimo milênio está sendo realizada. E antes que comece a grande tribulação, nós estaremos com corpos eternos, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos seremos transformados. E então teremos o corpo eterno, e estaremos aqui uns 30 ou 40 dias, como Jesus quando ressuscitou, e os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com ele. Estiveram 40 dias aqui na terra. E em seguida, Jesus ascendeu com eles e foi à casa de nosso Pai e se assentou à destra de Deus no céu. Nós estaremos aqui de 30 a 40 dias, já com um corpo novo. E os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos também. E o que haverá neste planeta Terra, como igreja do Senhor Jesus Cristo, será uma multidão de milhões de jovens, os quais creram em Cristo como nosso Salvador nas eras passadas, e seus corpos físicos morreram. E neste tempo final, os crentes em Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Para este tempo final, é que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados.
E esta é a etapa que tocou a América Latina e ao Caribe. Assim que a América Latina e o Caribe estão esperando uma sacudida juvenil tão grande, quando os mortos em Cristo ressuscitem em seus corpos, jovenzinhos, e nós sejamos transformados, que vai estremecer o mundo inteiro. Já todos estando para esse tempo com o corpo novo, todos estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E se com um só, há 2000 anos atrás, que esteve aqui na terra, um homem perfeito, a terra de Israel foi estremecida, e desde aí sua mensagem se estendeu a outras nações. Depois que morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, como será com milhões de filhos e filhas de Deus, com milhões de seres humanos que creram em Cristo como nosso Salvador, e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo, e recebemos seu Espírito Santo? Será estremecida a raça humana completa. A Escritura diz, em Abacuque capítulo 2, versículo 14, que a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Ou seja, a terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo. Pois a glória de Jeová estava no lugar santíssimo. Foi lá onde entrou ao tabernáculo que construiu e dedicou a Deus Moisés, e no templo que construiu e dedicou a Deus Salomão. Porque o lugar da glória de Deus no templo é o lugar santíssimo, sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro. E no templo espiritual de Cristo, o lugar santíssimo é a era da pedra angular. E os querubins representam os ministérios de Moisés e Elias, ministérios que estariam em sua igreja no último dia, manifestados, onde a glória de Jesus Cristo estará manifestada neste tempo final, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Agora vejam como na construção do templo espiritual de Cristo, a parte mais importante de seu templo espiritual, que é o lugar santíssimo, está se construindo onde? Na América Latina e no Caribe. Por isso, a América Latina e o Caribe são tão importantes no programa divino, no programa de Jesus Cristo, na igreja de Jesus Cristo, neste tempo final. Porque da América Latina e do Caribe é que Cristo está tomando pedras vivas, seres humanos, e os está colocando em seu templo espiritual, em sua igreja, no lugar santíssimo desse templo espiritual. E quando termine essa construção do lugar santíssimo, Jesus Cristo oferecerá para a morada de Deus em toda a sua plenitude a sua igreja. E Deus morará em sua igreja em toda a sua plenitude. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos seremos transformados. E todos estaremos à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, com toda a plenitude de Deus manifestada em cada um de nós. E assim é como a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final chegará à transformação, à glorificação. Pois Deus disse em Isaías capítulo 60, do versículo 7 ao 8, eu glorificarei a casa de minha glória. Temos visto que há uma bênção grande para a América Latina e o Caribe. E temos visto que a juventude latino-americana e caribenha é a juventude mais privilegiada do planeta Terra completo. Ainda que não possa compreender isso completamente,
Porém, à medida que for escutando a palavra de Deus, correspondente ao nosso tempo, compreenderá por que a juventude latino-americana e caribenha é a mais bem-aventurada de todas as nações. Deus nos diz através do precursor da segunda vinda de Cristo, neste livro de citações, na página 47, versículo ou parágrafo 402, falando-nos deste tempo final e da ressurreição dos mortos em Cristo e da nossa transformação. E da trombeta, diz assim: e nós que vivemos e tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos que selaram seu testemunho com o sangue. Não impediremos ou estorvaremos aos que dormem, porque a trombeta soará. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. Esse algo evangélico soará. O anúncio de sua vinda. O que é que revela? O que anuncia a trombeta final? O que anuncia, o que revela é o mistério da vinda do Senhor com seus anjos. Pois Cristo disse em São Mateus 24:31 e também em São Mateus 16, do versículo 27 em diante, que o Filho do Homem virá com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. E em São Mateus 24, versículo 30 ao 31, vemos ao Filho do Homem envolto numa nuvem, e envia seus anjos com grande voz de trombeta, para juntar a seus escolhidos. E agora vejam o que a grande voz de trombeta contém. O que fala, o que revela, essa grande voz de trombeta é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando, falando o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. O tempo onde os escolhidos seriam chamados e juntados pela mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Essa mensagem sendo manifestada através dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios dos dois ungidos, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso aparecem em Apocalipse capítulo 11, do versículo 13 em diante, e em Zacarias capítulo 4. Esses são os anjos na vinda do Filho do Homem. No Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, aparecem Moisés e Elias. Nesta visão que Jesus lhes mostrou da vinda do Filho do Homem com seus anjos em seu reino. São os ministérios de Moisés e Elias repetindo-se no último dia. Em um homem deste tempo final, chamado na Bíblia o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando o precursor da segunda vinda de Cristo falou do Elias que pregará ao povo hebreu, quando lhe perguntaram sobre esse profeta que pregará ao povo hebreu, Elias, como uma das duas oliveiras ou das duas testemunhas, na página 399 do livro dos Selos em espanhol,
A pergunta número 11 diz El assim: Elías que ha de predicar a los judíos. o Elias que Es vem el pregar aos verdadero judeus Elías é o que verdadeiro estuvo en los días Elias de Acab? que esteve ¿O nos dias de será Acabe? solamente el Ou será espíritu de somente Elías o espírito de en otro Elias hombre? em outro homem? La contestación fue: A resposta yo he foi: pensado que será un hombre de eu este penso que tiempo, será um homem deste tempo, con ese ungido espíritu. com esse espírito. Porque allá, quando Elías ya Porque había lá, subido, quando Elias já tinha cuando se fue en subido, el carro de ou fuego, seja, quando se foi no carro de fogo, e Eliseu se e encontrou Eliseu com os filhos se dos encontrou com os filhos dos Ellos profetas, eles el disseram: espíritu de Elías o espírito de repousou Elias sobre repousou Eliseu. sobre Es Eliseu. que Eliseu É que obrou Eliseu igual operou a Elías. da mesma forma que Elias. Es muy importante ver dónde É muito importante ha ver repousado onde el repousou espíritu de Elías. o espírito de Elias. Los que habían creído en Elías Tisbita, Os que tinham crido em Elias luego Tisbita, vieron depois quando Elías se foi, viram quando luego Elias se ellos foi. vieron donde repousou Depois eles viram onde el espíritu, repousou o el espírito, ministerio de Elías, o ministério y de ellos Elias. vieron que repousou E eles viram que sobre repousou Eliseu. sobre Eliseu. Y sirvieron a Eliseu E serviram a Eliseu. y siguieron el mensaje E seguiram a de mensagem Eliseu, de que Eliseu, era uma continuação que era uma del continuação da mensaje mensagem de Elías. de Elias. Luego se le desapareció Depois, Elías quando murió Elias Eliseu. desapareceu Se quando desapareció Eliseu el morreu. ministerio de Elías. Desapareceu o Pero ministério de apareció Elias. nuevamente Mas en el apareceu pueblo novamente no meio do povo hebreu, outro homem em outro homem chamado el Bautista, João del cual Batista, Cristo dijo, do qual "Y Cristo ustedes lo disse: quieren recibir", e se hablando de se Juan querem el Bautista, recebê-lo, falando de João él es Batista, aquel Elías este é que aquele había de venir. Elias que havia de São vir. Mateus capítulo 11, São verso Mateus capítulo 14. 11, versículo E São Mateus 14. capítulo 17, E verso São Mateus 10, capítulo 17, do versículo al 14. 10 ao También 14, Cristo dá testemunho de Cristo também dá que testemunho Juan ali es el Elías de que que João havia é o de venir. Elias que E havia el de vir. arcángel Gabriel en el E o arcanjo Gabriel, no de San capítulo Lucas, 1 de São Lucas, versos 16 do versículo em 16 adelante, em diante, dá testemunho dá de que testemunho Juan el Bautista, este de hijo que João nacería, Batista, esse filho que al nasceria sacerdote Zacarias, ao sacerdote y a su Zacarias esposa e a sua esposa Isabel, sería el Elías seria o que tenía Elias, que venir que tinha que vir preparando o caminho ao Senhor. y dio testimonio el arcángel Gabriel, E o arcanjo Gabriel deu testemunho de João Batista. dijo que vendría con el E vejam, espíritu y disse que poder de viria com o Elías. espírito e poder de Después dijo Elias. que le pusieran por nombre E depois disse que lhe pusessem por nome João, porque o véu de tiene que carne llevar el não nombre tem de que Elías, levar o nome de Elias. porque Elias es Porque el Elias ministerio é o que es ministério operado que é por el operado Espíritu Santo pelo en Espírito el Santo velo de carne, no véu llamado de Juan. carne chamado João. O sea que el ministerio de Elías Ou ha seja, estado o ministério de Elias em esteve diferentes vindo profetas em diferentes que profetas, diferentes nombres, que têm diferentes nomes, pero es el mismo ministerio, porém é o mesmo ministério do profeta Elias, por el mismo Espíritu operado Santo pelo que mesmo lo Espírito operó Santo que o en operou Elías Tisbita. em Elias Porque es el Tisbita, Espíritu Santo el único porque é o que Espírito tiene Santo ministerio, o único que tem coloca ministérios, ministérios e o único que en coloca las ministérios nas personas pessoas y los e os en esas opera personas. nessas Ahora, pessoas. el ministerio de Elías Agora, o ministério de Elias está prometido para ser manifestado 5 en la vezes. quinta ocasión es que Na quinta ocasião é que levará a mensagem de al Deus pueblo hebreo. ao povo hebreu. En la cuarta ocasión fue manifestado Na el quarta Espíritu ocasião, de Elías. o Espírito e virtude de Elias foi manifestado no reverendo William Branham e já se ¿Ustedes foi. lo quieren recibir? Se vocês querem recebê-lo, William Marion Branham é o Que Elias había de venir que havia de vir la precursando segunda a segunda vinda de Cristo. y ya se fue. Pero E dejó já se mensaje, foi, porém deixou a sua mensagem, onde dá testemunho de outro que virá depois dele, en el cual se cumplirá no qual se cumprirá toda a profecia correspondente la venida del à Hijo del vinda do Hombre Filho do con Homem sus ángeles. com os seus Sus anjos. ángeles son los ministerios Seus de anjos Moisés. são os ministérios de Ahora vean Moisés e cómo Elias. vienen los ministerios de Agora, Moisés. vejam como vêm os ministérios de Moisés e ¿Viene de Elias. Moisés o de Aqui Elías? vem o ministério de Moisés, ou o de Elias, Dice, yo como he pensado que diz: será un hombre eu de este penso que tiempo, será um homem deste ungido tempo, con ese espíritu. ungido com esse Espírito. Así
pensó y creyó el Assim precursor pensou e de creu la o segunda precursor venida de Cristo. da segunda Así vinda de Cristo. pensó y creyó Assim pensou e Elías creu en su cuarta manifestación. Elias em sua quarta manifestação, ou ou seja, o homem onde estava o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Ele pensou que a manifestação, a quinta manifestação de Elias, seria em outro homem, em um homem deste tempo. E en cuanto a la venida E com relação à vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, que é a vinda del ángel del pacto, la venida do anjo do de pacto, Jesucristo en Espíritu a vinda Santo. de Jesus Cristo em ¿Qué Espírito pensó? Santo. ¿Qué dijo él que sería? O que pensou? O que ele disse que seria? Página 256 del libro Página de los sellos 256 en español do livro dice, dos selos em espanhol, lo que será diz o y que el será cumplimiento o de la cumprimento venida del jinete del caballo da blanco vinda do cavaleiro do de cavalo Apocalipse. branco Dice, de pero cuando Apocalipse. nuestro Señor aparezca Diz, sobre la tierra, mas quando él nosso vendrá Senhor sobre el aparecer caballo sobre a blanco terra, como ele la virá nieve, sobre um cavalo y será branco como a neve, e completamente será completamente la palabra de Emanuel, Dios a palavra de encarnada Deus en un encarnada em um homem. Así es que la Portanto, venida a del jinete vinda del caballo blanco de do cavaleiro do Apocalipse cavalo 19 branco de es la Apocalipse venida del 19 verbo de la palabra é a vinda do verbo, da encarnada palavra, en un hombre encarnada de este em tiempo. um homem La deste venida del tempo. ministerio de Elías por quinta A vinda vez do ministério de será Elias también por quinta vez será também el ministerio de Elías o ministério de Elias, manifestado en un hombre manifestado de este em um tiempo, homem deste ungido tempo, con ese espíritu. ungido com esse Así Espírito. es que vemos que Portanto, vemos que a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a palavra, o verbo, la palabra encarnada en un hombre, a palavra encarnada em um manifestando homem, el ministerio de Jesús, manifestando o ministério de Jesus em um homem deste tempo final. E assim também é a vinda de Elias em sua quinta manifestação. É o Espírito de Cristo manifestado em um homem, operando o ministério de Elias por quinta ocasião e operando o ministério de Jesus por segunda ocasião. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o Espírito Santo operando o ministério de Moisés por segunda vez em um homem. É a vinda da outra das oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, e Zacarias capítulo 4. Agora, vejam como é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em um homem deste tempo final, operando esses ministérios. Vejam aqui, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde diz assim: depois disto olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Com uma voz de trombeta falando, diz a João: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Onde vamos subir? Temos que subir à era da pedra angular, porque Deus já falou, Jesus Cristo já falou através de seus 7 anjos mensageiros, nestas 7 eras, e nos territórios onde foram enviados, e onde se cumpriram estas eras, porque Deus fala através de seus mensageiros. E agora, para este tempo final, para a era da pedra angular, vejam vocês, ele diz: sobe aqui, temos que subir à era da pedra angular, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. E agora, através de quem? Jesus Cristo estará falando com essa voz de trombeta, e estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve? Aqui está, em Apocalipse 22, versículo 6, onde diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer
em breve. Agora, o que Cristo prometeu nos dar a conhecer, todas estas coisas que devem acontecer em breve, são dadas a conhecer pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no anjo do Senhor Jesus Cristo, vem Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado, ungindo a seu anjo mensageiro, com o ministério de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez, e de Jesus por segunda vez. E por isso, o que esses ministérios estarão fazendo nesse tempo final, e estarão falando, ou estarão falando através do anjo mensageiro, do Senhor Jesus Cristo. E isso é o Espírito Santo, nesse anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez, e de Jesus por segunda vez. E ainda com toda essa manifestação tão grande desses três grandes ministérios operados pelo Espírito Santo no anjo de Jesus, ainda com tudo isso, esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. João quis adorá-lo em 2 ocasiões. Em Apocalipse capítulo 19, do versículo 9 ao 10. E o anjo não recebeu adoração. Vejam como diz, capítulo 19, versículo 9 ao 10, diz: e o anjo me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são palavras verdadeiras de Deus. Eu me prostrei a seus pés para o adorar. E ele me disse, olha, não faças tal. Eu sou teu conservo e de teus irmãos que retêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não aceitou a adoração de João. A seguir, no capítulo 22, João tratou novamente de adorar ao anjo de Jesus Cristo, pois está havendo a manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque é o anjo que vem com o selo do Deus vivo em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, ou seja, vem com o Espírito Santo, porque o selo do Deus vivo é o Espírito Santo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Assim diz São Paulo. E em Apocalipse capítulo 22, do versículo 8 ao 9, vejam vocês o que o apóstolo João nos diz. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. Agora, como as viu? Quem as mostrou para ele? Vamos ver, que ele nos diga como foi. E depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Quem mostrou estas coisas, toda esta revelação apocalíptica ao apóstolo São João? O anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, no capítulo 1 de Apocalipse, começa com Jesus Cristo e seu anjo. E o capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse, encontramos também a Jesus Cristo e a seu anjo. Agora João diz, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo, de teus irmãos os profetas. É um conservo dos profetas, porque é um profeta. Por isso vem dando a conhecer as coisas que devem acontecer em breve. São os profetas os que dão a conhecer as coisas que hão de acontecer. Os profetas são os que profetizam as coisas que hão de vir. Por isso, este anjo mensageiro de Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino e mensageiro da era da pedra angular, vem dando ao apóstolo João a conhecer todas estas coisas que hão de acontecer. E vejam vocês, diz, mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.
Em Apocalipse capítulo 22, Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o próprio Jesus Cristo, falando de seu anjo mensageiro, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho destas coisas que devem acontecer? Para dar testemunho de todas estas coisas nas igrejas e a todos os filhos e filhas de Deus? O anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o anjo mensageiro, o profeta mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. E é o anjo mensageiro que vem ungido com o Espírito Santo, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo manifesta estes ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Porém, o anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Não aceitou a adoração de João, porque não é o Senhor Jesus Cristo. Mas nele, Jesus Cristo está manifestado, operando esses ministérios e falando à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve. Agora vejam vocês como para este tempo final, o mesmo anjo que apareceu a João e lhe deu esta revelação apocalíptica é o que Jesus envia à sua igreja para lhe dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve e assim revelar à sua igreja o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E assim dar a fé de rapto, que é a fé, a revelação da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E assim, os filhos e filhas de Deus estarem escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim é como estaríamos escutando essa grande voz de trombeta que é a voz de Cristo, falando-nos através de seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve. Esta grande voz de trombeta, a voz de Cristo através de seu anjo mensageiro, é o que antecede a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, porque somos chamados e juntados com essa grande voz de trombeta, com a voz de Cristo, através de seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Com essa revelação, com essa mensagem, é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. E porquanto a igreja de Jesus Cristo já cumpriu as diferentes etapas de Ásia Menor, Europa e América do Norte, agora se encontra na América Latina e no Caribe. A igreja de Jesus Cristo em sua etapa de ouro, que é a etapa da era da pedra angular, a qual se cumpre na América Latina e no Caribe. E por isso chama e junta seus escolhidos latino-americanos neste tempo final e nos prepara para sermos transformados e raptados neste tempo final, conforme a promessa divina. Temos visto o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo, com seus anjos. E vimos a juventude do último dia. E vimos que da juventude do último dia, a mais bem-aventurada é a juventude latino-americana e caribenha. Porque é na América Latina e no Caribe que o programa divino correspondente ao último dia caiu. Coube à América Latina e o Caribe ter a parte mais importante do programa divino, a parte da era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. Portanto, a América Latina e o Caribe tem a bênção de Deus sendo manifestada no programa divino que está se realizando no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular.
al lugar santísimo, era correspondente ao lugar santíssimo desse templo espiritual de nosso amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar Foi con para ustedes, mim um dándoles privilégio muito testimonio grande estar com del vocês, sexto dando-lhes selo testemunho do y la sétimo selo juventud e a del día juventude postrero. do ¿Y último dónde está esa dia. juventud del día E onde postrero? está essa Que juventude sería do último dia que seria abençoada e que escutaria essa grande voz de trombeta, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve e revelando-nos o mistério de sua segunda vinda? Aqui está. Aqui estamos na América Latina e no Caribe, escutando a grande voz de trombeta, essa trombeta final, revelando-nos o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, revelando-nos o mistério do sétimo selo, revelando-nos o mistério do anjo, que era muito diferente aos demais, que apareceu nesta foto, tomada desta nuvem misteriosa, onde houve 8 anjos aí, presentes, os quais estavam em seus corpos teofânicos. E esta foto foi tirada destes corpos teofânicos, destes 8 anjos de Deus. E um deles era diferente aos demais. É a esse que corresponderia o ministério deste tempo final, o qual manifestaria em carne humana. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo que era diferente aos demais, viria manifestado em carne humana neste tempo final. E teria em sua manifestação estes ministérios, o de Moisés, o de Elias e o de Jesus, operando-os através de seu anjo mensageiro. Porém, esse anjo mensageiro de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente seu instrumento para Cristo falar através dele e manifestar estes grandes ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias neste tempo final. E com esses ministérios nos dá a revelação de todas estas coisas que devem acontecer em breve e revelar-nos o mistério da sua vinda e assim nos abençoar e nos preparar, chamar e juntar a seus escolhidos e nos preparar para sermos transformados e raptados neste tempo final. Tudo isso está sob esse sétimo selo, sob a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E chegamos ao tempo mais glorioso para os latino-americanos e caribenhos e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta tarde, dando-lhes testemunho do sétimo selo e a juventude do último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês que estão aqui presentes e os que estão através da internet e diferentes meios de comunicação. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre nossas almas e em breve até o último dos escolhidos seja chamado e juntado. E em breve todos sejamos transformados e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.